Agora sim, reconectado, então vamos falar sobre gerenciamento de projetos, dar exemplos de projetos. E acima de tudo, o objetivo hoje é poder fazer um bate-papo sobre quais são os principais elementos, quais são os principais pedaços ali que todo projeto deve ter. Então já conectei aqui agora finalmente no Instagram, conectado aqui no YouTube também, você pode mandar suas dúvidas, pode mandar os seus comentários. E eu coloquei uma pesquisa aí para a gente poder saber que assuntos que seriam mais interessantes no gerenciamento de projetos, que dificuldades que as pessoas têm para a gente poder ajudar de alguma maneira. E o que mais apareceu foi pedindo exemplos de projetos. Então, me fala aí de um projeto, como é que eu faço para poder gerenciar projetos, quais são esses elementos principais, metodologias, uma série de coisas, de grandes dificuldades que a gente tem. Porque o gerenciamento de projetos em si, ele traz enormes dificuldades, não sei quem tem essa dificuldade, né? Aproveita e escreve aí no chat, né? Quem tem alguma dificuldade, como é que está a sua carreira em gerenciamento de projetos, que dúvidas que você tem em relação ao gerenciamento de projetos para começar, quem está avançando, enfim, outros tipos de coisas aí que a gente tem. E um dos aspectos que eu mais observo é que a gente tem um monte de cursos, vários cursos aí teóricos, certificações, certificados, uma série de coisas que são importantes também, mas que trazem uma dificuldade adicional, porque muitas vezes a dificuldade não está em entender o conceito, a dificuldade está em conseguir aplicar aquele conceito. E a única maneira de você aplicar aquele conceito é através do gerenciamento de projetos, né? Então você conseguir realmente encontrar exemplos de projetos, sejam projetos de voluntariado, profissionais, projetos de todos os tipos aqui. Então hoje eu vou falar rapidamente sobre a carreira de gerenciamento de projetos nesse live. Vou falar sobre exemplos de projetos, vou criar alguns exemplos de projetos aqui junto contigo. E além de criar esses exemplos de projetos, eu vou dizer para você o que eu acho que são elementos principais ali que todo projeto tem que ter. Não tem como você fazer um projeto que não tenha o escopo, que não tenha o seu cronograma, que não tenha os seus recursos, que não tenha alguns elementos básicos aqui. E se você organizar esses elementos básicos de uma maneira estruturada, o que isso quer dizer? Né? Que você segue um passo a passo, você vai aumentar a chance de sucesso do seu projeto, que é um negócio muito bacana, né? Quem não quer ter mais chances de sucesso no seu projeto? Então vou compartilhar minha tela aqui para quem está no YouTube, você vai poder ver eu desenhando aqui na telinha. E já vou modificar, para quem está no Instagram aqui, vou modificar a tela para você poder dar uma olhada lá. Então vou colocar aqui para a gente desenhar um pouquinho e entender melhor essa questão toda, né, de o que faz o gerente de projeto, que coisas que a gente precisa se preocupar. Deixa eu virar aqui a telinha para quem está no Instagram, para a gente poder dar uma olhada. Legal aqui, então, desenhos, deixa eu ver como é que vai ficar melhor aqui para a gente. Aí. Bom, então o que acontece, né? Quando a gente fala em carreira de gerenciamento de projetos, né? Quem quer saber mais aí sobre os fundamentos da gestão de projetos? Fundamentos da gestão de projetos. Fundamentos, introdução. Muita gente manda dúvida para mim querendo pular etapas, né? Mário, que coisas que eu faço? Posso fazer certificação PMP? Enfim, não pule etapas. Então, assim como em qualquer outro tipo de profissão, qualquer outro tipo de função, você precisa entender os fundamentos, a introdução da coisa, né? Ou seja, por onde começar e como é que você sai daquele lugar ali onde começo, e vou para onde também, né? Qual é o meu destino e como é que faço para poder chegar lá nesse meu destino aqui. Eu acho que essa é a maior dificuldade, eu tive muita dificuldade nisso no começo da minha carreira, até porque não temos muitas referências, enfim, é realmente um campo a ser definido. E por que é um campo a ser definido? Porque quando a gente fala de gestão de projetos, a gestão de projetos em si, ela é uma disciplina, e ela é uma disciplina que possui funções ou cargos temporários. Então, uma função temporária. Você não tem graduação como gerente de projeto, você não tem uma regulamentação como um CREA, um conselho de administração, de gerenciamento de projetos, essas coisas não existem. É uma função temporária, uma disciplina, um conjunto ali, uma área de conhecimento que tem uma função temporária. Concorda com isso?
Então, qualquer um de vocês, você que está conectado aí no YouTube, você que está conectado aí no Instagram, você sabe que independente da sua carreira, independente da sua função, então, por exemplo, você pode ser formado em marketing. E aí você trabalha numa agência de marketing, você recebe os jobs, que nada mais são do que projetos. Você precisa montar campanhas, que nada mais são do que projetos. Você precisa gerenciar eventos, que nada mais são do que projetos. Você pode ser um advogado, tem escritórios de advocacia utilizando a gestão de projetos para os seus processos temporários ali, né? Então, cada coisa ali é um empreendimento. Ou ele pode estar fazendo uma análise de um empreendimento, enfim, vai criar um cronograma para aquilo. Você pode ser escritório de contabilidade, onde já implantamos gestão de projetos, gestão ágil de projetos, por exemplo, para fazer auditoria, para fazer o próprio controle dos processos que são temporários lá. Você pode ser uma pessoa de recursos humanos, você vai montar um treinamento, você vai montar um plano de cargos e salários, enfim, tudo isso aqui são coisas que fazem parte do dia a dia de diferentes profissionais e a pessoa fica totalmente perdida quando ela cai nesse negócio, né? Porque as pessoas que são formadas em exatas, né? Então o pessoal das engenharias, da TI, eles já têm a parte de gestão de projetos um pouco mais natural, porque isso já faz parte até de matérias da graduação. Isso já faz parte de módulos extracurriculares ali, e a criação de um produto de TI ou de um produto de engenharia já é projetizado. Agora, quem precisa gerenciar uma viagem, quem precisa gerenciar uma turma, quem precisa gerenciar uma coisa de recursos humanos, quem precisa gerenciar tudo quanto é tipo de coisa, né? Aproveita e escreve aí, você que está aí no Instagram, você que está aí no YouTube, coloca aí que tipos de projetos que você tem enfrentado aí como desafio. E muitas vezes você recebe esse tipo de projeto aí como um desafio, e aí você tem dificuldade em poder organizar esse projeto, é ou não é? E daí, muitas vezes, você acaba se dando mal. Então, você era um excelente gerente de produção e agora o seu chefe passou para você que você precisava cuidar lá de um determinado projeto. Então, você era um excelente gerente de produção, cuidava dos seus processos e tal. Você precisava implementar um projeto de melhoria. E esse projeto seu de melhoria, por exemplo, um Kaizen, não deu certo. Por quê? Porque todo projeto, diferente das operações, o projeto tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Em cada uma dessas etapas, em cada um desses estágios, o começo do projeto, o meio do projeto e o fim do projeto, ele precisa ter elementos lá dentro. E eu criei um curso para isso, vou descrever aqui para você o que eu vejo como 7 elementos principais ali de toda a gestão de projeto. A gente vai fazer um exemplo aqui junto, mas eu vou mostrar isso para você antes de criar o exemplo. Então aqui está o pessoal aí que está conectado no Instagram aqui, né? Então está aqui ativo, mas eu quero te mostrar aqui rapidinho. Então esse curso, que é o Fundamentos da Gestão de Projetos, que foi por e-mail aí para todos vocês que estão cadastrados lá no mailing list. Você recebeu esse curso aí hoje, vai receber informações amanhã, e quem quiser informações sobre ele também pode mandar uma mensagem tanto aqui no direct do Instagram, ou pode mandar uma mensagem direta aí no YouTube. Mas esse curso, ele tem como foco explicar os fundamentos da gestão de projetos, que eu vou te explicar aqui nesse live, vou fazer um resumo dele. Como que você faz a adaptação de pequenos e médios projetos, como que você faz o gerenciamento desses pequenos e médios projetos aqui. Os passos essenciais que eu vou descrever para você já, e vamos criar um exemplo juntos. E esses passos aqui é a iniciação do projeto, onde a gente tem o termo de abertura. Aí depois disso nós temos a definição do escopo e requisitos, e vem tudo com exemplos dessas coisas, a criação das tarefas do cronograma, dos recursos e das atividades, o seu plano de comunicação, o seu plano de execução, o controle, o encerramento e lições aprendidas. Neste curso aqui também tem vários exemplos de projetos, então projetos de RH, de contabilidade, de engenharia, e tem a parte ainda de ferramentas de software, onde você vai aprender aqui como escolher boas ferramentas, né? Que é uma outra coisa bem importante aí pra gente. Vou passar aqui rapidinho, né? Como é que você faz para escolher os seus tipos de ferramentas de projeto.
E uma vez que você estiver escolhendo as suas ferramentas de projeto, nós vamos ter módulos sobre o uso dessas ferramentas. Então aqui tem, né, a descrição geral aí dessas ferramentas, como é que você faz para escolher uma ferramenta dependendo do seu tamanho de projeto, que eu vou revisar isso aqui também. E eu mostro lá como é que você faz para utilizar ferramentas como a gestão de tarefas usando o Wunderlist. Aqui tem um exemplo de projeto muito bacana, utilizando o Wunderlist, o To-Do. Gerenciar projetos utilizando o seu Outlook ou Gmail. Então aqui também, né, a possibilidade de você criar os cronogramas do seu projeto no formato de calendário. Colaboração com o OneDrive, utilizando ferramentas como o Microsoft Planner e outras coisas. Então esse é um curso aqui muito bacana, que eu criei com o objetivo de poder ensinar você as coisas desde o comecinho até a sua carreira mais avançada lá na gestão de projetos. E nesse live eu quero falar para você exatamente sobre esses passos aqui. Legal? Quem quiser saber sobre o curso, você pode mandar uma mensagem direta, deixa um comentário aí, me manda uma mensagem no direct do Instagram ou me manda uma mensagem aí no YouTube. Mas basicamente, todo projeto, sendo um empreendimento temporário, ele tem que começar com o passo 1. Qual que é o passo 1? Não sei se deu tempo de você memorizar o passo 1, né? Mas o passo 1 é o nascimento do projeto. O nascimento do projeto começa com a sua certidão de nascimento, que é o termo de abertura do projeto. Eu crio vários exemplos de termos de abertura do projeto lá no nosso curso, mas basicamente o termo de abertura do projeto ele precisa de 3 elementos. Ele precisa ter o objetivo do projeto, e esse objetivo do projeto ele descreve a situação futura desejada, o destino, onde é que a gente quer chegar no final do projeto. Ele deve ter uma justificativa, senão eu não faria o projeto. A justificativa reflete a situação atual, o problema ou oportunidade que nós estamos querendo atacar. E o termo de abertura ainda deve ter uma descrição preliminar. Então, a descrição preliminar. Então, essa descrição preliminar aqui é basicamente as principais etapas lá do seu projeto. Então, se a gente for criar um exemplo juntos aqui, que é o nosso objetivo do live de hoje, né? Vamos pensar que o objetivo deste nosso projeto aqui é fazer, por exemplo, vamos pensar aqui que a gente quer... Vamos criar um produto, né? Vamos criar um produto que vamos pensar no serviço, né? O nosso objetivo aqui é fazer auditoria para a avaliação da empresa, valuation. Então, imagina que você é um contador ou que você é uma empresa de avaliação e o seu objetivo é fazer uma auditoria para valuation, saber quanto é que vale uma empresa. A gente está querendo comprar uma empresa aqui, por exemplo, né? Digamos que a gente está querendo comprar uma empresa aqui que faz pneus, por exemplo, só para facilitar o desenho, né? Então estamos querendo comprar uma empresa que faz pneu e o nosso projeto é para fazer a auditoria disso, quanto é que vale. A justificativa, então o objetivo é fazer a auditoria. A justificativa é que eu quero comprar a empresa. Então, a aquisição da empresa, essa é a justificativa. Por isso que eu preciso avaliar a empresa antes de fazer a sua aquisição. E o que vai envolver nessa nossa descrição preliminar? Então, nessa nossa descrição preliminar, eu vou ter uma primeira entrega aqui, que vão ser as visitas. Aí, a partir daquelas visitas, eu vou fazer um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, eu vou criar aqui, por exemplo, um relatório final com cenários, por exemplo. Relatório final. Então, esse escopo preliminar que envolve o nosso projeto de auditoria para valuation, certo? Completamos nosso passo 1 do termo de abertura do projeto, onde eu preciso escrever qual que é o objetivo, que é o meu destino, minha situação final, desejada, to be aqui, né? Então, quando eu acabar o projeto, eu quero ter na minha mão a avaliação da empresa, a auditoria. A justificativa, a situação atual, eu quero comprar uma oportunidade, um problema ou uma oportunidade. E a descrição são as principais entregas. É isso que você tem aqui no nosso termo de abertura do projeto, certo? E se você não souber fazer isso muito bem, você vai fracassar no seu projeto, porque o projeto já começa a fracassar logo no primeiro dia. O fracasso está em definir essas coisas que eu estou falando aqui errado. Se você definir essas coisas erradas, você vai ter dificuldade no seu projeto. Muita gente começa o projeto, né, vai fazer uma nova auditoria, criar um novo treinamento, enfim. Começa errado e vai ter problema no seu projeto. Então aprenda a fazer isso corretamente.
Passo 2, qual que era o passo 2? Passo 2 é a definição do escopo e requisitos. Escopo e requisitos. Então, vou criar escopo e requisitos. Escopo. Então, esse nosso projeto aqui de valuation, eu vou fazer a avaliação da empresa, ele vai ter uma fase aqui de pré-avaliação, ele vai ter a fase de avaliação em si, vamos dizer, e ele vai ter uma fase de pós-avaliação. No pré-avaliação, eu vou pensar aqui na logística, preciso ir lá visitar a empresa que fica lá em Belo Horizonte, por exemplo. Vou pensar aqui no plano, vou pensar em outras coisas que eu preciso. Na parte de avaliação, eu vou fazer a avaliação dos balanços contábeis, então balanço, vou fazer a avaliação da DRE, vou fazer um due diligence, enfim. Posso colocar quantas coisas quiser. E no pós, eu vou ter os cenários, pós-avaliação, cenários, e vou ter um relatório final, certo? Ou seja, eu dividi na estrutura analítica do projeto, que nada mais é do que a divisão das principais entregas do meu projeto. E essas principais entregas precisam ter requisitos associados. Então, eu posso atribuir os requisitos aos próprios pacotes da EAP. Tem gente que cria um documento separado aqui, que é a matriz de requisitos, se você tiver muitos requisitos, ou você pode colocar os requisitos dentro do próprio dicionário da EAP, certo? Então, o passo 2 é definir o escopo e aí ter os requisitos, que são requisitos, são necessidades quantificadas. Legal? Então, muito bem, já fizemos passo 1, já fizemos passo 2, vamos agora para o passo 3. Qual que é o passo 3, hein? Passo 3 é o nosso cronograma. Então, cronograma, que tem as tarefas, né? Cronograma, recursos atribuídos ao cronograma e orçamento. Então, uma vez que nós montamos aquela nossa EAP, então eu tinha aqui a estrutura analítica do projeto, tinha lá o pré, a avaliação, tinha o pós-avaliação. Dentro de cada um deles aqui eu ia avaliar os balanços, DRE, due diligence. Agora, para cada pacote de trabalho desse aqui, eu preciso criar o meu cronograma. Então aqui vem o projeto como um todo, vem o pré, aí vem a avaliação, aí vem o pós. Dentro do avaliação eu vou ter a avaliação do balanço, eu vou ter a avaliação DRE, vou ter a due diligence e tenho que colocar tarefas aqui dentro. Na hora que você está criando o cronograma, a gente pode criar o cronograma, né, como eu coloco lá no curso. Você pode criar esse seu cronograma aqui utilizando um calendário, Outlook. É uma maneira de criar o cronograma. Nós podemos criar o nosso cronograma utilizando o To-Do. É a maneira de criar o cronograma, que eu mostro lá para você também. Você pode criar o seu cronograma utilizando um quadro, como o Planner ou o Trello. E se o seu projeto for maior, precisar de mais informações, você pode utilizar o Microsoft Project ou outras informações. Então, aprender a criar o seu cronograma é um elemento fundamental para o sucesso do projeto. Uma vez que eu tenho o cronograma, eu consigo atribuir recursos às tarefas, Esses recursos tanto podem estar aqui no Planner, no Project, no To-Do ou no Outlook. E aí eu posso criar o meu orçamento do projeto. Então, toda vez que eu crio o meu cronograma, o cronograma tem as tarefas com as suas datas, tem os recursos, eu preciso de um engenheiro, um computador, enfim, cada uma das coisas. Esses recursos têm um preço, o engenheiro ganha R$100 por hora, por exemplo, o computador custa 3.000, e isso vai me gerar o quê? A curva S. Então, em termos de orçamento, tem duas maneiras também que a gente pode fazer o nosso orçamento. Ele pode ser um orçamento que é simplesmente o consolidado, a soma. Então, vou lá e somo tudo aqui, deu R$4.000, por exemplo. Ou eu posso fazer um orçamento que representa o fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa acumulado no tempo como uma curva S. Então, esse passo 3 aqui ele é muito importante também. Você tem que aprender, através de exemplos, a criar os seus projetos, né? Isso que a gente procura fazer no curso de Fundamentos
pode aprender a criar isso de uma maneira que você tenha um controle maior sobre o seu projeto. Muito bem, fizemos esse negócio. Qual que é o próximo passo? Aqui o seu plano está quase pronto. O nosso passo 4 é planos auxiliares. E entre os planos auxiliares, muita gente fala de vários planos, né? Um monte de planos ali que a gente precisa. Plano de RH, plano de aquisições, enfim. Em projetos pequenos e médios, eu subdivido isso aqui em 2 planos, que é o plano de riscos e o plano de comunicação. Porque esses 2 aqui nunca podem faltar. Então, o plano de riscos e o plano de comunicação, o plano de comunicações. O plano de riscos, basicamente, é você identificar os riscos, fazer análise de probabilidade de impacto e daí você criar as respostas para aqueles riscos, ok? Então, um plano de riscos aqui muito simples, que muita gente, né, não sei se vocês têm essa questão aí na cabeça, né? Muita gente acha que a gente precisa de muitas páginas, muita documentação, uma série de coisas ali para o seu projeto. Se você reparou bem, eu tenho aqui o termo de abertura. Além do termo de abertura, eu tenho o escopo, que é EAP, lá já tem requisitos também, então 2 documentos. Eu criei um terceiro documento, que é o cronograma, que já contém recurso, já contém orçamento. E eu criei um 4º documento, que tem o plano de riscos e o plano de comunicação. Então, com 4 folhas, ou numa mesma página ali, né? Com 4 seções numa mesma página, eu tenho os principais documentos. A matriz de comunicação, onde eu vou ter quem precisa saber de qual informação, quando e por qual meio, como que ele vai ficar sabendo. Então, uma coisa muito tranquila aqui de você poder fazer o seu planejamento. Então, basicamente, o que a gente precisou aqui? A gente precisou de um documento, que é o termo de abertura. Eu precisei de um segundo documento, que é a EAP, que já tem requisitos dentro do pacote de trabalho. Eu precisei de um terceiro documento aqui, que é o cronograma, que também já tem recursos. Então, o cronograma já tem recursos e já me dá o custo do projeto, já me dá o orçamento do projeto. E eu precisei de um 4º documento aqui, né? Então, 4 documentos, que é planos auxiliares. Planos auxiliares. Aqui eu tenho um plano de risco, um registro de risco e um plano de comunicação. Então, não é possível que você não tenha tempo para conseguir fazer 4 documentos no seu projeto. Ah, mas Mário, você está simplificando bastante, né? E se for um mega projeto? Se for um mega projeto, você vai precisar de muita documentação, obviamente. Mas isso aqui, para uma festa de aniversário, uma reforma, um treinamento, uma série de coisas aí que a gente poderia estar gerenciando melhor e que a gente está tendo dificuldades. Você chega lá e na hora que você vai lançar o seu produto ou você vai fazer o evento, está faltando coisa. Por quê? Porque o planejamento foi ruim. Então, em 4 passos essenciais aqui, a gente gerou 4 documentos que são fundamentais. Todo projeto precisa ter esses documentos. E você consegue fazer eles de uma maneira mais rapidinha aqui. Aí a gente tem um 5º passo, porque o plano está pronto, só que o plano ele não sai do papel sozinho. Então, no 5º passo, eu ensino você como é que você faz a mobilização, aquisições, formação da equipe, e depois como é que você vai dirigir e gerenciar o projeto, cuidar do dia a dia ali, orientar a execução, né? Dou algumas dicas ali para você poder organizar a sua equipe, para você poder dividir as tarefas em tarefas menores, para você poder fazer o acompanhamento do seu dia a dia. Em paralelo com esse passo 5 aqui, né? Nós temos o passo 6. Será que é esse passo 6, né? É o monitoramento e controle do projeto. Então, ele ocorre aqui em paralelo com o passo 5. E lá eu explico para você também 2 elementos muito importantes do controle, que são o progresso / performance, certo? Progresso, performance e a gestão das mudanças. Então, se você, na sua execução, tiver a capacidade de cuidar bem da equipe, mobilizar, fazer aquisições, orientar a execução das tarefas e prover supervisão, monitoramento e controle, além de tratar das mudanças, seu projeto tem aí talvez 3 vezes mais chance de ter sucesso do que um projeto comum. Porque os projetos que são gerenciados de qualquer jeito,
o que a gente chama de gestão ad hoc. O que é gestão ad hoc, né? Você acha que tem gerenciamento, mas está fazendo de qualquer jeito. É diferente de uma gestão estruturada. Uma gestão estruturada é que tem passo a passo, como seguir uma receitinha de bolo. Então, você já tentou fazer bolo sem receita? Se você for um cara muito bom, pode ser que ele funcione bem. Se for um bolo um pouquinho melhor, né? Se você for fazer, de repente, o bolo que é só de banana ali, você até consiga fazer ele de qualquer jeito. Se for uma coisa um pouquinho mais complicada ali, você não seguir os passos da sua receita de bolo, você vai ter insucesso. Se isso acontece com um bolo, que é um negócio tão pequeno, imagina nos nossos projetos, né? Imagina nos nossos projetos. E o último passo aqui que a gente tem lá no curso é o passo 7, que é o encerramento. O encerramento, ele envolve também duas coisas. Ele envolve a aceitação final, checklist de aceitação, e ele envolve as nossas lições aprendidas para que os seus projetos futuros sejam melhores. Então, essa aqui é o nosso passo a passo, aí, etapas para poder gerenciar um projeto, né? Atendendo a pedidos de todo mundo, né? Eu quero exemplo de projeto, como é que faz para gerenciar na prática, 7 passos para você poder gerenciar na prática. Se você for lá, você que está aí no YouTube, você pode procurar lá no YouTube, você vai encontrar um vídeo meu lá dos 7 passos, e fala um pouco mais sobre cada uma dessas etapas aqui. Então tem lá, quem quiser dar uma olhadinha aqui, vamos abrir aqui o YouTube numa outra abinha aqui pra gente. Então vai lá, tem um vídeo meu no YouTube, deixa eu ver aqui que eu não me lembro o nome do vídeo, né? Mas tem um vídeo meu lá falando dessas 7 etapas. Eu vou deixar o link aqui depois, vou colar aqui nos stories, quem está no Instagram. E quem está lá no YouTube, eu vou colar nos comentários. Então, passos. Vamos ver se vai ter aqui, se vai ter um nome aqui que dê para a gente achar o vídeo certinho. Mas aqui você tem o planejamento do seu projeto, planejamento do projeto passo a passo. Vou deixar lá para a gente, que tem esses 7 passos aí, para que você possa começar a colocar em prática e usar no seu dia a dia. E quem quiser saber sobre o curso completo aqui, que é o Fundamentos da Gestão de Projetos, onde a gente tem cada um dos passos, seus exemplos, ferramentas e outras coisas, eu vou deixar as informações aí no link do Instagram, lá no link da bio. E quem está cadastrado também no mailing list vai receber uma informação muito especial a respeito desse curso amanhã. Uma coisa aí muito bacana para você poder participar desse curso amanhã. Legal? Então é isso aí, para a gente poder falar um pouquinho sobre exemplos de gestão de projetos e como é que você faz para procurar mais templates. A ideia também é que em outros lives a gente possa criar templates, então vou aproveitar a oportunidade aí da semana, né? Já que muita gente teve essa ideia, poxa, eu quero saber como é que a gente vai fazer a parte de gestão dos nossos projetos, como é que a gente vai fazer para poder cuidar aí dos projetos do dia a dia, quero exemplo de projeto, por onde eu começo, como é que eu faço para começar. Então a ideia era que a gente pudesse discutir isso e poder mostrar para você que o gerenciamento de projetos, na verdade, não é um negócio de outro mundo, né? Muita gente fica achando que só vai gerenciar projetos se você tiver uma equipe de 100 pessoas, que você tenha 1000 páginas de documentação, licença de project, primavera e tudo mais. E na verdade não é assim que funciona. A gente tem nossos pequenos empreendimentos do dia a dia, né? E eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas utilizando isso para projetos pequenos em vez de projetos grandes, porque eu vejo que isso é ainda mais útil. Porque nos projetos grandes já existe um conjunto de pessoas, os aspectos técnicos do projeto, enfim, uma série de coisas que já fazem parte desses projetos maiores. E nos projetos pequenos, a gente não tem nada disso. Nos projetos pequenos, você tem que planejar uma viagem, você tem que planejar um evento, uma feira, você tem que planejar alguma coisa da sua contabilidade, da sua agência de marketing, enfim, uma série de coisas aí que poderiam estar se beneficiando disso e que a gente tem uma enorme dificuldade. Eu acho até cada vez mais bacana o PMI, o Project Management Institute, se posicionando nesse sentido também, de que a gestão de projetos não é somente uma habilidade técnica, né, para engenheiro, para o pessoal da TI. A gestão de projetos é uma habilidade para a vida, um skill for life. Então você
com certeza vai receber novos trabalhos, né? O seu chefe vai falar para você: Mário, eu quero que você reforme a sala, Mário, cuida da pintura, Mário, faça um projeto aí de aquisições, faça uma análise de uma empresa, monte uma equipe. Você vai receber essas designações, né? Esses assignments. E se você sair bem nessas coisas, qualquer que seja a sua carreira, você vai progredir na sua carreira. Então, muitas vezes a gente vê a pessoa ter um grande conhecimento técnico, um advogado, contador, enfim, uma série de pessoas aí, médicos. A gente vê médicos implantando gestão de projetos. Então, já tivemos a oportunidade de trabalhar com empresas de plano de saúde, de trabalhar com hospitais públicos e privados, onde o médico se tornou um gestor e aí ele precisa reformar uma ala, comprar um equipamento, enfim. E daí acaba desperdiçando dinheiro, acaba tendo atraso, acaba tendo dificuldades que atrapalham a sua própria carreira, seja qualquer função que você tem, qualquer outra profissão que você tem, e que além de atrapalhar a sua carreira, criam prejuízos para a organização e até para a sociedade, né? Imagina na área da saúde, farmacêuticos utilizando gestão de projetos para o desenvolvimento de novos medicamentos, veterinários utilizando gestão de projetos, né? Uma série de pessoas aí que estão se destacando na sua profissão porque tem uma capacidade de organização pessoal, uma capacidade de planejamento, de montar uma equipe, de quebrar uma coisa grande, um empreendimento grande em etapas menores, em entregas menores, e aí sim ter sucesso na execução desse empreendimento. Bom, então é isso aí. Vamos falar um pouco mais sobre gestão de projetos, sobre exemplos de projetos nos próximos lives. Quem quiser, mais uma vez, saber aí sobre o curso de Fundamentos da Gestão de Projetos, aproveita, manda aí uma mensagem, manda uma mensagem direta, deixa o seu comentário aí no Instagram, deixa o seu comentário aí no YouTube também, que eu mando mais informações para vocês sobre isso aí. Aproveita, compartilha, né? Tô vendo uns coraçõezinhos aí, aproveita, compartilha, manda para quem puder se beneficiar desses exemplos de projetos, porque cada vez mais que a gente tem novas pessoas utilizando a gestão de projetos, a gente vê que o grupo todo se beneficia. É muito legal quando você tem uma pessoa organizada trabalhando com você, né? Isso permite quebrar o projeto em etapas, como eu estava falando, ter um controle da data, do prazo, do nosso custo, o que traz benefícios para a organização como um todo. Legal? Bom, então é isso aí. Deixa também seu comentário sobre sugestões de próximos lives, né? Eu quero ver exemplos de Excel, quero ver templates, quero ver o Microsoft Project, fala sobre carreira. Então deixa aí os seus comentários, porque a ideia é sempre poder realmente fazer os lives que sejam algo que tenha utilidade para vocês, né? Então eu sempre pego os comentários e procuro criar as informações do nosso projeto as informações do nosso live, né, baseado nas necessidades de vocês. Então, deixa aí o seu comentário, deixa aí sua dúvida, sugestão para os próximos lives. Aproveita, compartilha, marca o seu colega que pode se beneficiar desses conhecimentos e continue estudando a gestão de projetos. Mesmo que você hoje talvez não tenha uma oportunidade de trabalhar com a gestão de projetos, que é uma pergunta que eu sempre recebo, né? Mas Mário, eu não estou trabalhando com a gestão de projetos, o que eu faço? Prepare-se. Estude, monte seus projetos de exemplo, participe de voluntariado, procure aplicar essas coisas que você está vendo, que você está ouvindo eu falar e outras referências aí falarem sobre a gestão de projetos, porque aí na hora que você tiver uma oportunidade, vai ficar mais fácil enxergar as oportunidades e obviamente vai permitir que você esteja melhor preparado quando a oportunidade surgir. Legal? Bom, então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.